Salve turma, mais um vídeo aqui do Chavecode. Eu sou o professor Samuca, deixa seu like e se inscreva no canal para não esquecer de fazer isso. Espero que vocês estejam gostando desse curso Dominando Estrutura de Dados 1. Vamos continuar aqui nosso assunto de Structs, eu espero acabar nesse vídeo. Muito bem, nós fizemos um vídeo super extenso, né? O vídeo passado foi super extenso, com um programa, né? Um código completo de ponta a ponta para esses exercícios, para um exercício proposto aqui nos slides, que era para criação e tudo mais. Eu acabei falando mais coisas aqui, programando mais coisas do que precisava aqui, do que foi pedido, mas eu acho que ficou bem legal, deu para entender bem os conceitos das coisas para vocês, vão ser muito útil para vocês essas coisas. Agora faltou dois tópicos aqui, na verdade, ó, esse tópico que está mais à frente, passando structs como argumentos de funções, a gente já fez passagem por valor, passagem por referência e o const, né? A gente fez isso na função de criação, de copy, de delete, né? E o const a gente já fez isso, então isso aqui já terminou. Eu tenho dois exercícios aqui para nós fazermos, mas antes eu vou falar rapidinho aqui de vetores de structs, porque tem duas maneiras aqui que você pode criar vetores de structs aqui. A primeira maneira é você simplesmente, pensando de forma estática, é você simplesmente fazer, por exemplo, aluno. Você tinha aqui, por exemplo, um vet de vetor, você falar que você tem 10 alunos aqui na tua memória, né? Na tua memória stack. Então, fazendo aqui a alocação na alocação estática, o que nós teríamos aqui seria o seguinte, né? Nós teríamos aqui na tua memória stack, nós teríamos um blocão de memória que comportasse aqui 10 alunos, né? Que por sua vez aqui a gente teria uns bloquinhos de memória pequeno, né? Então aqui seria o aluno 0, então aqui seria o aluno 0, né? Um bloco de memória que cabe o tipo, aqui o aluno do índice 1 e assim por diante até mais um aluno aqui, mais um bloco de memória, que é o nosso aluno 9, né? Porque nós temos 10. Esse é um jeito de você fazer, tá bom? Aí você poderia acessar, por exemplo, um vet 1, por exemplo. Você vai acessar esse aluno aqui, ó, que está nessa posição de memória, e você pode continuar como é um próprio aluno, né? Não é ponteiro nem nada, você pode fazer o ponto e o nome que você acessa. Essa é uma forma. Agora vamos ver de jeito dinâmico, né? Do jeito dinâmico, com alocação dinâmica, nós temos dois jeitos de fazer. Vamos analisar os dois, eu vou mostrar qual é a minha preferência particular. O primeiro deles é o seguinte, lembra que quando a gente usa o calloc, né? Quando a gente alocou um camarada só, a gente fez algo assim, né? Nós fizemos, por exemplo, aluno, vamos colocar aqui, ó, aluno era o TED, né? Era igual... aqui era aluno, assim, né? Era o ponteiro de aluno, e a gente usava calloc para alocar na memória heap, e aqui a gente passava o quê? A gente passava 1. E qual que era o tamanho? Então, tamanho size of aluno. A gente teria isso aqui. Muito bem. Então, o que a gente está fazendo? Vai na memória heap, alocou um bloco contíguo de memória que caiba um elemento de um aluno. Então, a gente fez isso. Uma das formas é você simplesmente fazer o seguinte, ó. Ao invés de passar 1, você passa, e não vai ser mais TED, você passa o quê? Você passa aqui, por exemplo, um vet, vai ter um vetor de alunos, vai ser um ponteiro para o aluno, e você passa um número maior. Então, por exemplo, 10. Então, o que vai acontecer na tua memória heap aqui? Então, aqui a gente tem a nossa stack, aqui a gente vai ter a nossa heap. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter um vet aqui, ó, um vetor vai estar aqui, ó, vet, que vai ter um dado endereço, né? S000, e aqui vai ser o H000. O que vai acontecer é que a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai alocar, vamos alocar de vermelho aqui, nós vamos alocar um blocão contíguo na memória, contíguo na memória heap, onde vai caber exatamente, vamos fazer aqui, onde vai caber exatamente 10 alunos, exatamente como está lá na stack aqui, ó, exatamente igual. Aluno. Tá, é um blocão contíguo na memória, aluno 1 e assim por diante até o aluno 9. Então a gente tem isso. É um blocão de memória, porque a gente só chamou um único calloc para alocar um bloco contíguo de memória que caibam 10 alunos. É isso. De modo que para desalocar esse bloco de memória, eu posso simplesmente fazer o quê? Um free vet. O que vai acontecer? O vet eu esqueci de atualizar aqui, né? O vet ele vai guardar o endereço de memória base desse bloco, ou seja, o vet vai estar apontando para cá. O vet agora ele não é mais um único aluno, ele é um vetor de alunos com 10 elementos. Então, como eu tenho o endereço base desse blocão vermelho de memória, o que vai acontecer quando eu der um free no vet?
vai liberar esse bloco aqui, ó, para uso, né? Vai liberar para uso aqui na memória. Então, essa abordagem é como se eu tivesse isso, né? É como se eu tivesse um VET apontando para um único bloco que tem vários alunos aqui, ó. Então, aqui tem um aluno 1, aluno 0, na verdade, né? Aluno 0, aluno 1 e assim por diante. De modo que quando eu dou um free, ele vem aqui e apaga. Ele faz isso, né? Ele apaga. Esse é um jeito. Eu vou mostrar o jeito que eu gosto particularmente de fazer. Porque qual que é o problema desse jeito? Se você quiser só ter um único aluno, você vai passar um aqui, certo? Só que aí você deixa de ter... Quando você quer trabalhar com um só, como a gente estava trabalhando no código do vídeo passado, você pode até pensar que você tem um vetor de um único elemento. Esse pensamento é válido. Mas fica um pouco confuso. A gente nunca vai saber quando esse ponteiro VET aqui, quando ele de fato vai representar um só ou quando ele vai representar mais de um elemento. Então, se eu tivesse aqui um aluno TED, como a gente fez lá, era um só, certo? O TED era um só. Só que se eu tivesse um outro nome aqui, como eu vou saber se o TED, ou um outro nome qualquer, representa um elemento só ou mais de um elemento, ou seja, representa de fato um vetor? Você pode confiar no nome que o desenvolvedor te passa, né, para dar um nome mais claro. Mas eu não confiaria nisso, então eu particularmente não gosto de fazer dessa maneira. A abordagem que eu gosto de fazer, eu vou fazer para cá, é uma abordagem um pouquinho diferente. Essa abordagem aqui, ó. A gente mantém aquelas funções de criação, de um único elemento só na heap, né, o nosso create que nós vimos no código passado. Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, nós vamos criar um vetor, que é um ponteiro, né, vai estar na nossa heap, ele é um ponteiro aqui, é um vetor, só que ao invés dele guardar os alunos, o que ele vai fazer? Ele vai guardar ponteiros para alunos. Então note que aqui é diferente, aqui ele guarda o próprio aluno, aqui eu vou fazer até de outra cor. O que ele vai fazer aqui agora, dessa forma, ele vai guardar ponteiros para aluno, que por sua vez vai ter um bloquinho de memória aqui, esse aqui vai ser um outro bloquinho de memória, esse aqui vai ser um outro bloquinho de memória. Então, essa abordagem aqui está pegando todos esses bloquinhos de memória em azul aqui e está colocando tudo junto. Está fazendo isso, tudo junto na sequência. Ó. Isso aqui é tudo um blocão de memória só. E eu não quero fazer desse jeito. Para que eu não tenha problema de saber quando que um ponteiro para aluno é um vetor e quando é um elemento só, eu vou tratar dessa forma. Então eu vou ter um vetor aqui de quê? Aqui é um aluno, certo? Aqui é um aluno. Aqui vai ser então o quê? Vai ser o primeiro índice aqui, ó, o índice 0, é um ponteiro de aluno. Ele guarda o endereço de memória. O elemento 1 aqui é um ponteiro de aluno. E assim por diante. Logo, o que é o VET? Se o VET é um vetor de ponteiros de aluno, o VET ele é o quê? Ele é um double pointer. É isso que ele é. Então, eu não vou explicar os detalhes disso, eu espero que vocês já estejam craques nos vídeos passados, mas ele é um double pointer, porque ele é um ponteiro, né? Ele é um vetor, né? Então ele guarda o endereço de memória base do quê? De um ponteiro de inteiro. Então, ele é um vetor que é um ponteiro... É um vetor de ponteiros de inteiro, não, desculpa. Estou falando inteira. É um vetor de ponteiros de aluno, tá? É isso que ele é. Então a gente tem isso aqui, essa é uma abordagem que é uma abordagem que eu prefiro. Então vamos codificar isso naquele nosso exemplo rapidão. Ou eu vou fazer uma cópia aqui, na verdade. Ó. Eu vou copiar então aqui, ó, registro de alunos. Eu vou colocar aqui, eu vou chamar de vetor de livros. Ó, vetor de livros. Vamos focar só nos livros que ficam mais fáceis. Então aqui eu abro o vetor de livros, eu vou sair apagando um monte de coisa. Então tem um livro, não preciso do aluno. Eu preciso da criação dos livros, destroy livro. Preciso aqui do copy livro. Vou apagar aqui o copy livro, vou apagar tudo que tem do aluno. E se os livros são iguais, eu vou deixar aqui também. Feito isso, aí o que eu vou fazer? Ó? Vou deixar só o destroy livro aqui. O que a gente vai fazer aqui agora é isso aqui. Ó. Nós temos esse nosso código. Vamos compilar só para ver se o que a gente apagou, né? Se deu certo. Então, vetor aqui. Vetor. Beleza, deu certo, sem erro de compilação. Então, vamos criar alguns livros aqui. A gente vai ter o Harry Potter.
Então, na verdade, eu posso fazer assim, ó. Agora eu posso criar um vetor de livros, né? Então vai ser o nosso vetor de livros, ó, vet, que vai ser igual ao quê? É um ponteiro de ponteiro. Eu vou vir aqui para o calloc e vou alocar, por exemplo, 3 livros. Então eu venho aqui 3 livros e vai ser size of o quê? Se é um vetor de ponteiros para livro, lá a gente fez de alunos, né? Vamos fazer de livros aqui. Sei lá, então eu tenho 3 ponteiros, é um vetor de 3 elementos, onde cada elemento é um ponteiro de livro. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. A primeira posição aqui do vet vai ser o próprio Harry Potter aqui, ó. Não vou ter uma variável para ele, eu vou simplesmente guardar dessa maneira, que vai funcionar. Aí, ó, o segundo livro desse vetor vai ser, por exemplo, um outro livro, A Batalha do Apocalipse. Um livro muito bom, de um brazuca. Eduardo Spor, A Batalha do Apocalipse. Apocalipse. Que tem muitas páginas, deve ter umas, sei lá, 600 páginas e custa um pouquinho mais caro, uns R$40. E a gente tem o último livro aqui. Opa, a gente tem um último livro aqui, que sei lá, O Senhor dos Anéis. Pode ter aqui, que também tem bastante páginas, talvez umas 500, e vai custar uns R$15. Vamos pegar que é isso. Então nós temos dessa maneira os livros aqui, né? Então nós temos 3 livros aqui, e aí a gente poderia fazer o seguinte, ó, vamos fazer um for de int i igual a 0, i menor do que 3, i mais, vamos mandar imprimir os livros, então a gente pode fazer assim, ó, um print livro, né? Passando o vetor, na verdade é vet, o livro que está armazenado no vetor no índice i, a gente pode fazer dessa maneira aqui, né? Que vai ficar legal. Então vamos compilar, não estamos destruindo aqui, falta destruir, eu já vou para lá, mas ó, compilamos, vamos executar aqui o vetor de livros, funcionou, ó. Então nessa maneira a gente está armazenando o que está sendo justamente esse desenho aqui, ó. Só que agora ao invés de aluno, está sendo livro, tá? Ao invés de aluno aqui, está sendo livro. Livro, e o azulzinho livro. Então o que eu faço? O azulzinho aqui é livro, e o meu verde aqui é um double pointer, o vet, né? É um double pointer livro. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Vamos pegar o código. Quando eu estou fazendo esse calloc aqui, ó, eu estou criando essa regiãozinha laranja, nesse primeiro calloc aqui de 3 posições, e para cada uma das posições eu estou criando, né, no respectivo índice, eu estou criando esses bloquinhos de memória, que são os nossos livros. E cada calloc que eu chamo diferente, lembre que cada calloc que eu chamo diferente vai estar numa região diferente da memória heap, tá bom? Então é como se fosse aquelas matrizes onde a gente aloca as linhas, né? Que cada linha vai estar alocada numa região diferente. Aqui é a mesma coisa, isso não está contigo na memória, tem buracos aí de memória, mas o que importa é que a gente tem essa estrutura aqui. Muito bem, agora a gente tem que fazer o quê? Nós temos que percorrer esse vetor para desalocá-lo, nós temos que percorrer esse vetor, apagar cada um dos livros, desalocar cada um dos livros, para depois desalocar essa regiãozinha aqui em laranja, né? É isso que a gente tem que fazer agora. Então vamos fazer esse código aqui para destruir. Então aqui é destroy, né? Vamos fazer aqui um destroy, desalocação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer esse vetor e apagar cada um dos livros que estão apontados pelos elementos do vetor. Então o que eu faço? Eu venho aqui, dou um for de int i igual a 0 até i menor do que 3, que são 3 livros nesse caso aqui, e mais. Aí agora eu tenho o seguinte, se eu colocar vet i, cadê? Aqui, ó, vet i, o que é um vet i? Que vai ser o 0, por exemplo. O vet 0, que é o primeiro, o valor dele é exatamente esse ponteiro aqui, certo? É esse ponteiro aqui. Então eu tenho exatamente um ponteiro para um livro. E a gente tem a nossa função de destroy que nós vimos no vídeo passado, no comecinho do vídeo passado, que a gente tem que passar a referência de um ponteiro para livro para destruir. Então eu posso chamar a função aqui, ó, destroy livro, e eu tenho que passar a referência de um ponteiro de um livro para destruir, né? Então quando eu faço isso aqui, ó, o que está acontecendo? Então vamos lá, no primeiro está acontecendo, ele apaga isso aqui e vai colocar valor nulo para cá, ele apaga isso aqui e coloca valor nulo, apaga isso aqui, ó, vamos supor que só tem 3, né? Aqui só tem 3. Ele apaga esse camarada aqui e coloca valor nulo. É isso que está acontecendo. Então, no nosso desenho aqui, o que está faltando a gente apagar? Apagar justamente o que vet está apontando. Então, a gente pode vir aqui e simplesmente dar um free vet.
Fazendo isso, a gente consegue destruir o nosso vetor de maneira bonitona. E vai funcionar isso aqui, ó, sem ter... Ah, e o VET a gente coloca para nulo também, né? O VET para null como uma boa prática de programação. Podemos fazer dessa maneira, executamos sem nenhum problema, deu certo, a gente desalocou bonitinho as coisas. Eu vou deixar para vocês agora um exercício. Vou acabar o vídeo por aqui e vou deixar para vocês um exercício para vocês pensarem. Isso aqui é muito legal, essa estrutura aqui é muito legal, como a gente está vendo e tudo mais, né? Tendo um vetor de ponteiros e tudo mais, né? Isso que a gente tem, nós temos esse caso aqui, né? Legal, maneiro, mas, poxa, é meio chato, né? Eu tenho que, toda vez que eu precisar de um vetor de livros, eu vou ter que fazer essa construção, que ela é chata, ela pode fazer com que a gente tenha bugs e tudo mais, e também para destruir, é chato fazer isso, né? Então, poderia fazer isso aqui tudo com funções, né? Então, você poderia criar uma função para fazer alocação, né, de criação mesmo, então faz isso. E você poderia fazer uma função para destruir um vetor. Mas eu vou sugerir para vocês o seguinte. Nós aprendemos a criar estruturas de dados aqui usando o struct. Que tal a gente criar uma estrutura de dados nova para o vetor? Porque note que aqui, ó, o número total de elementos do vetor é 3. E esse 3 é um valor solto, certo? Então é um valor solto que está meio perdido, né? A gente não tem que sempre passar esse valor, né? Se vocês se lembrarem nas aulas lá de vetores, né? Então deixa eu até abrir um código aqui de vídeos anteriores da aula de vetores lá, ó, que está aqui, eu acho que está em onde está? Matrizes dá também, mas aqui, ó, vetores e tipos. Vamos pegar aqui um vetor, só para eu mostrar para vocês um caso, e vou deixar esse exemplo para vocês. Então, alocação estática e dinâmica. Olha só o que a gente fazia. Até aqui tem funções? Não é isso aqui não. Quero passando funções. Acho que tem esse código aqui, ó, passando funções. Olha só, quando a gente queria fazer, por exemplo, imprimir um vetor de inteiros, na nossa função a gente passava o vetor, só que nós também tínhamos que passar o tamanho do vetor, o número de elementos. Por quê? A gente não tem esse valor salvo aqui nesse vetor, né? Então tínhamos que passar sempre isso. Aqui, se você fizer no vetor de livros uma função para destruir, você também vai ter que passar um segundo atributo, que é o número de elementos que tem nesse vetor de livros. Mas que tal a gente criar uma nova estrutura de dados agora, chamado vetor de livros? Ó, a gente poderia criar uma nova struct, chamada struct vetor livros. Então vai ser um type def. Como que vai ser o apelido que a gente vai dar? Podemos dar um nome vetor livros aqui. E agora o que a gente vai ter? A gente vai ter de fato aqui um ponteiro duplo, que vai ser o nosso vetor. E a gente pode guardar aqui o número de elementos desse vetor. Então pode ser um size, né, o tamanho do vetor, ou o número de elementos desse vetor. Número de elementos. E agora nós poderíamos fazer o seguinte, a gente poderia fazer uma função de criar esse vetor e fazer uma função de destruir, de modo que agora o nosso tipo de dado vetor de livros, ele também, além de guardar de fato o vetor, ele também guarda nessa mesma estrutura, nesse mesmo tipo, o tamanho do vetor. Então aquele 3, a gente atualizaria esse campo com 3, levaria esse valor junto, e nós agora não precisaríamos mais passar por qualquer função que precisasse do tamanho do vetor, a gente não precisaria mais passar como segundo parâmetro extra o tamanho desse vetor. Então isso aqui é muito legal, então eu sugiro que eu deixo como exercício para vocês fazerem, sugiro que vocês metam a mão na massa para fazer isso, inclusive pegue essa mesma ideia e faça um vetor de inteiros, crie um tipo de dado, int vector, ou vetor de inteiros, qualquer coisa assim, e coloque um vetor mesmo que é o int pointer lá, e coloque um int size, ou int tamanho, um número, qualquer coisa que seja, né? Vou colocar n elements aqui, ó, n ou n elements, o número de elementos, e faça isso, faça essas funções, codifiquem, botem a mão na massa, porque vai ser muito legal, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para vocês. E com isso a gente termina essa videoaula, tá? Eu vou para o próximo vídeo, vou falar aqui dos 2 exercícios rapidão para a gente fazer, e assim a gente termina essa aula aqui de Struct, esse tópico. Então, pessoal, até o próximo vídeo, forte abraço.